Olá, boa noite. Está começando agora a mais uma edição do programa Cidades. No programa de hoje você vai ver que o governo do estado vai implantar mais 6 unidades do Corpo de Bombeiros em municípios piauienses. Sebrae realiza no município de Jardim do Mulato o Dia do Empreendedorismo. Turismo, análise do fluxo de passageiros do Piauí revela potencial turístico no litoral. Veja ainda os destaques em notícias desta semana com o jornalista Egídio Brito. Em Brasileira, a Comissão da Ação Cidadã do Ministério do Desenvolvimento Agrário realiza expedição de documentos. Brasil Carinhoso. Municípios de todo o país têm até outubro para garantir recursos para creches. E a 6ª edição da Primavera dos Museus se aproxima. Já é neste domingo. Você vai ver todos os detalhes da programação daqui a pouco. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, que está só começando. Devido à grande ocorrência de focos de incêndio em todo o Piauí, principalmente nos últimos meses do ano, o governo do estado vai implantar outras 6 unidades do Corpo de Bombeiros em municípios piauienses. O período do BR-Obrol mal começou e o número de queimadas no Piauí é praticamente o dobro do que foi registrado em 2011. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, realizado de 1º a 9 de setembro, 1.109 focos de incêndio foram identificados no Piauí. Dos 10 municípios piauienses que mais provocaram queimadas, 9 estão na região dos Cerrados. Em toda a região Nordeste, o estado do Maranhão ocupa o primeiro lugar com 2.526 focos de incêndio. Só em Teresina foram registrados 924 ocorrências no mês de agosto. Certamente a gente já estava esperando por conta da pouca quantidade de chuvas, né, e também a gente tem sempre observado que a temperatura ela tem se elevado ano a ano. E, aliado a isso, a baixa umidade e também os ventos fortes tem contribuído para que a vegetação fique seca mais ainda. Isso realmente facilita a propagação dos incêndios e também o seu surgimento. Devido à grande ocorrência de focos de incêndio em todo o Piauí, o governo do estado vai implantar outras 6 bases de atendimento no interior do estado. A descentralização e a expansão do Corpo de Bombeiros vai garantir a rapidez do atendimento. As bases elas vão realmente fazer com que a corporação digamos assim, ela diminua aquele tempo de resposta, ela atenda mais rapidamente a população. Isso a gente já tem procurado fazer através dos quartéis das cidades lá do interior, Parnaíba, Pix, Floriano, onde sempre que tem ocorrência naquelas cidades vizinhas, eles prontamente vão atender e só retornam lá para a cidade de origem após realmente a extinção do incêndio. Acreditamos que inicialmente em São Raimundo Nonato, quando o aeroporto estiver pronto, inclusive já tem desses convocados, já tem gente prevista para lá, porque eles fizeram o concurso justamente para São Raimundo Nonato, então a gente não vai ter nenhuma dificuldade de realmente colocar em prática a unidade lá de São Raimundo Nonato. As plantas mais sensíveis estão sofrendo bastante com as altas temperaturas. Até mesmo as plantas nativas estão tendo cuidados especiais para aguentar o calor da capital teresina. Com o calor e o sol forte de Teresina, as plantas mais delicadas acabam sofrendo muito e têm o ciclo mais curto. Já as tropicais apresentam a dinamicidade maior, mesmo debaixo de um sol forte. Para a decoradora e empresária do ramo de flores, Maria Amélia Melo, esta época exige cuidados especiais. As espécies mais delicadas como as violetas, tulipas, acácia, begônia, orquídeas, lírios e as plantas de estufas são bem sensíveis e mais difíceis de cultivar nesta época, é o que afirma a decoradora. Sofrem bastante, até porque nessa época, nesses nossos meses mais quentes, a gente não conta com a chuva, então a água canalizada ela vem com cloro, que é prejudicial, né, a planta. Então, ela sobrevive, mas não com a mesma vitalidade. As plantas mais sensíveis, eu poderia dizer que são as rosas, as gérberas, os lírios, e até muitas folhagens são muito sensíveis, porque a falta d'água
A água, na verdade, é o alimento, né? Então, faltando água, faltou o alimento da planta. Os locais que comercializam essas espécies, como o Shopping Natureza, as variedades se divergem, assim como os cuidados para mantê-las vivas e bonitas, é o que afirma a florista dos Reis. A maioria das plantas aqui do Shopping Natureza, elas são vindas de fora. Aqui não tem produção em escala. Então, nós comercializamos todas as plantas de São Paulo, de Olambra. Então, cuidado redobrado, porque quando elas chegam aqui, nós fazemos um processo de climatização. O que é esse processo de climatização? Um cuidado redobrado que você tem com ela. A partir desse momento, nós tentamos levar ao cliente uma planta diferenciada. É diferente de você comercializar uma planta que vem do supermercado, que não é uma planta que tem o cuidado que nós temos com ela. Apesar que você não só compra a planta, você compra informação, você compra cuidado, que é totalmente diferente. É diferente de você pegar uma coisa de qualquer lugar. A beleza das plantas e as suas floradas sempre atrai as pessoas e estimula o cultivo e os cuidados especiais com elas, seja as mais delicadas ou as nativas. Temos as violetas, que é muito frágil, as begônia, e tem outras plantas que resistem um pouco e outras resistem menos. O cuidado é redobrado, né? Muito cuidado, muito trabalho. Teresina, a exemplo de todo o Brasil, vive uma bolha imobiliária. Aluguel e venda de imóveis são negociados a preços absurdos. A migração de classes e os programas assistenciais impulsionam o setor, que reage dizendo que a hora é positiva para quem vende ou aluga. O mercado imobiliário tem vivido dias de muita agitação, tudo por conta da disparada dos preços destes imóveis. Casas, apartamentos e terrenos viraram o sonho de muita gente que querem ter a sua casa própria. É o que explica o economista e corretor de imóveis Nogueira Neto. O Brasil está passando por um bom momento, especialmente o Piauí. A taxa de juros que está atrativa do financiamento habitacional, a estabilidade econômica do país, o emprego, a renda deu uma melhorada, deu uma elevada. Isso, sem dúvida alguma, contribui para o investimento em imóveis. Diante dessa escalada, tem ainda os programas do governo que aqueceram ainda mais o mercado imobiliário e fizeram as taxas de juros cair e facilitaram o crédito. Eu acho que o investimento em imóvel é inversamente proporcional à aplicação financeira, rendimento de poupança, rendimento de aplicação financeira. Quando o rendimento de aplicação financeira está em baixa, os investidores, quem detém poupança, procura outros ativos, dentre eles o investimento em imóveis. Hoje o investimento em imóvel não é só mais um bom negócio, e sim um ótimo investimento, com solidez e giro de mercado, fazendo o capital crescer junto com as camadas sociais do país, é o que avalia o economista. Nós temos aqui uma informação de que Teresina tem um déficit habitacional de 150 mil unidades para Teresina. Desses, de 0 a 6 salários mínimos. Eu acho que isso é considerável, é grande. As autoridades deverão tomar uma atitude para minimizar esse clamor da população. A realidade é muito complicado chegar até as mãos da classe pobre, vamos dizer, a classe mais desfavorecida. Acho que as autoridades têm que tomar uma atitude para minimizar esse clamor. O SEAD convide que o governo federal lançou um programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa idealizado e que é muito bom para a população, mas chega na ponta, chega na mão dos moradores, das famílias, com muita dificuldade, com muita penúria. Nesta semana, o Sebrae realizou no município de Jardim do Mulato o Dia do Empreendedorismo. Veja como foi. O Sebrae Piauí realizou na última sexta-feira no município de Jardim do Mulato o Dia do Empreendedorismo, evento prestigiado por populares e autoridades da cidade. Pela manhã, houve palestra magna sobre desenvolvimento territorial e pequenos negócios e empreendedor individual. Já no período da tarde, palestra sobre o papel do empreendedor frente à realidade competitiva atual e gerenciamento de pequenos negócios com grandes ideias. Eleições, a internet dispõe de ferramentas para saber sobre o histórico de candidatos e contas prestadas. O eleitor pode ter acesso a certidões criminais, bens e pendências judiciais. Veja na reportagem como utilizar a internet para conhecer mais sobre o seu candidato. A internet é uma ferramenta útil para eleitores que querem se informar antes de votar.
Sites de organizações governamentais e oficiais do governo disponibilizam dados sobre processo eleitoral. Elas possibilitam que não só o cidadão comum, mas também qualquer um dos 138 milhões de eleitores no Brasil inteiro possa se inteirar da vida do candidato, né? Sobre vários aspectos, né, relativos à sua pessoa, né, mas também aqueles notadamente ligados à eleição, como os valores que ele recebe a título de doação, né, o patrimônio eleitoral declarado, a justiça eleitoral. Todo tipo de informação sobre os candidatos de todo o país está disponível na internet. Sites como Divulga, Cande e Excelências dá acesso ao endereço, filiação, idade e bens que foram declarados. No site Prestação de Contas, Portal da Transparência e Ficha Limpa, o eleitor vai ficar por dentro dos gastos, das doações, dos pagamentos feitos a servidores e empresas contratadas, bem como do andamento de processos. Já os sites Vota na Web, Ficha Política e Vota Brasil oferecem de forma ampla informações da política brasileira, permitindo conhecer melhor o candidato e oferecendo uma lista de cargos já ocupados por eles, além da avaliação popular. O site Voto Consciente visa orientar o eleitor como votar, como escolher o candidato, além da função de cada cargo. Tanto o site do Tribunal Regional Eleitoral como o site do Tribunal Superior Eleitoral, eles trazem muitas informações ao eleitor. São informações que vão desde a situação do próprio eleitor, que deseja saber o seu local de votação, sobre o seu título, se está regular para efeito da eleição, como também com relação à própria eleição em si, né? As estatísticas referentes à eleição, as novidades que o tribunal está decidindo com relação aos processos, a jurisprudência do tribunal, o calendário eleitoral, em que constam todas as fases, a legislação eleitoral, quais são as normas que estão valendo para essa eleição. O Cidades agora vai para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, eu volto em instantes.